senhoras, meus pares vereadores, público presente, dizer da alegria e da satisfação de a gente poder estar aqui hoje em Sinop, trazendo aí uma palestra do momento, uma palestra muito importante para todos nós, que é exatamente sobre as regras das eleições de 2020. Nós sabemos que houve algumas alterações e é muito importante essas informações para que obtenhamos conhecimento para errarmos menos, e, se possível, não errarmos, que é melhor ainda. Mas eu quero aqui registrar que na nossa comitiva está comigo a minha esposa Ana Flávia, minha parceira que sempre viaja comigo, o nosso assessor político da Alcemate, o Jorge, e um dos nossos assessores jurídicos, o Dr. Gerivan, que vai ministrar esta palestra. Antes de convidar aqui o Dr. Gerivan, para darmos início à nossa palestra, não poderia, presidente, perder a oportunidade de fazer um breve relato aqui da União das Câmaras do Estado de Mato Grosso. É de conhecimento, é sabido de todos nós a situação que até então estava a nossa instituição, num descrédito muito grande, muito forte. Infelizmente, algumas gestões passadas que levou a nossa instituição a chegar a este ponto, ao ponto dos próprios vereadores não acreditarem mais na nossa instituição. Mas eu sempre acreditei. Estou vereador no município de Vila Bela, primeira capital do estado de Mato Grosso, já no meu 5º mandato. Conheci uma Alcemate que realmente servia e cumpria assim o seu papel, que era de servir os vereadores do estado de Mato Grosso. E assim nós sonhamos nesse projeto e acreditamos e fomos à luta para convencer os vereadores no sentido de acreditar em nós mesmos. Acreditar em nós mesmos. E aí eu quero fazer mais uma menção que é aqui a AMPAV, que é a associação aqui dos vereadores do Vale do Telespires. Eu quero parabenizar e dizer que isso, o trabalho de vocês, já está fazendo um efeito enorme em todo o estado de Mato Grosso. Nós tivemos o primeiro encontro regional dessa palestra das eleições na região da Grande Cáceres, sexta-feira passada. E lá surgiu a mesma proposta, já conhecendo o trabalho de vocês, aqui da associação, da União dos Vereadores, aqui do Vale do Telespires. No dia 6 de março, nós vamos estar junto com a União das Câmaras, inclusive falei com o presidente Cláudio, que vai nos fornecer todo o material, documentação, da formulação da associação. Nós vamos levar essa proposta e já Cáceres, dia 6 de março, vai fazer a implantação da associação dos vereadores do Vale Nascente do Pantanal. Então, assim, eu sou muito grato, muito feliz. Como já foi dito aqui, repito, é essa unidade que vai fazer o fortalecimento, principalmente da nossa categoria, que na maioria das vezes é desacreditado pela própria sociedade por não conhecer as nossas atividades e até mesmo nem acompanhar as nossas atividades. Mas eu fico muito feliz dizer que hoje a Alcemate, ela começa a gatinhar para um novo rumo, para um futuro promissor. Pegamos a Alcemate com várias dívidas, já quitamos algumas, negociamos outras, e a maior dívida que nós tínhamos, porque nós ficamos vários anos até sem certidões. A partir de janeiro agora, com a economia de menos de um ano de mandato, nós quitamos negociamos e pagamos uma parcela
de quase 50 mil reais agora no mês de janeiro. Porém, a nossa instituição, a instituição dos vereadores do Estado de Mato Grosso, hoje encontra-se 100% regularizada. Começamos agora a reforma da nossa estrutura da sede que nós temos lá em Cuiabá. Temos um recurso empenhado no governo do Estado e estamos negociando com o governador ou para reformar uma nova estrutura ali no centro político administrativo ou para a construção da nova sede, que é um recurso na ordem de 12 milhões de reais. Então, a Alcemate começa a gatinhar e eu quero agradecer primeiramente a Deus e depois aos vereadores do Estado de Mato Grosso, que assim estão confiando na nossa gestão, estão confiando em nós mesmos, que o fortalecimento e o resgate da Alcemate é o fortalecimento e o resgate de todos nós vereadores. Mas eu vou sair daqui muito otimista, porque eu tive o privilégio de participar de uma reunião da Ampave e quero continuar, na medida do possível, estar junto e dizer que a Alcemate atende todas as câmaras do Estado. E para isso, nós precisamos ser provocados. Porque tem muitas coisas que acontecem e que são ditas, o Alcemate eu não vejo o que faz, não faz nada, mas nunca sequer teve uma provocação. Então hoje nós reestruturamos a nossa equipe técnica, está aqui o doutor Gerivan que vai ministrar a palavra, já convido, para não delongar muito. Nós temos 2 assessores jurídicos, reintegramos o assessor contábil, temos uma assessoria que nós fizemos parceria com a própria Assembleia, a Prefeitura de Vila Bela, e dessa forma nós economizamos e nós estamos colocando a nossa instituição aonde de fato ela deve estar. Fico muito feliz de estar aqui, agradecer o apoio e a presença de cada um dos senhores e senhoras e quero passar aqui para o nosso jurídico, o doutor Gerivan, para ministrar a nossa palestra. Muito obrigado e bom aproveito. Obrigado, presidente. Boa tarde, pessoal. Em nome da Alcemate, do nosso presidente, do nosso assessor especial Jorge, agradecemos a presença de todos. E vamos explanar aqui algumas questões eleitorais que eu tenho certeza que algumas delas vocês já têm ciência, outras nem tanto. Sabemos também que muitos de vocês são assessorados por advogados, contadores, mas é importante que vocês, candidatos, presidentes de partidos, que vão coordenar campanhas eleitorais, também tenham ciência e saibam das principais mudanças que ocorreram desde 2013, quando entrou em vigor a primeira das muitas mini-reformas que ocorreram até então. Como foi apresentado, meu nome é Gerivan Evangelista, sou advogado da Alcemate, sou pós-graduado em Direito Constitucional e Direito Administrativo e pós-graduando em Direito Eleitoral. Eu quero que vocês fiquem bem à vontade e não saiam daqui sem nenhuma dúvida, tá? Tirem todas as dúvidas possíveis, é importante para o dia a dia de vocês e eu tenho certeza que alguns detalhes, quando não levados em consideração, podem inclusive decidir a campanha de vocês, para quem é candidato e para quem vai orientar, coordenar e assessorar os trabalhos. Pode passar, por gentileza? Então, desde 2013, com todos aqueles manifestos que ocorreram, os parlamentares, o Congresso, a própria ex-presidente na época, propôs algumas alterações. E nós tivemos, para quem quiser anotar e depois ter esse material em mãos, as mini-reformas que ocorreram em 2013, 2015, 2017 e 2019, com essas leis e a emenda constitucional número 97/2017. Próximo. Então, nós temos aqui inúmeras mudanças. Eu sugiro que vocês anotem as dúvidas de vocês e ao final a gente possa tirar todas as dúvidas possíveis, tá bom? Então, em relação à mudança de partido, nós sabemos
que dentre as circunstâncias em que pode haver a alteração, nós elencamos a justa causa para que isso ocorra. Do contrário, a desfiliação do partido e a filiação em um novo partido sem justa causa enseja a perda do mandato. Os motivos que podem ensejar a desfiliação por justa causa seria a mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário, grave discriminação política pessoal e a janela partidária, que será a janela partidária que esse ano será de 5 de março a 4 de abril. Lembrando, pessoal, que a janela partidária é somente para quem está no último ano do mandato. No caso, essa janela aqui, ela não vale para os deputados. Seriam somente para vocês, vereadores. Tá? E essa regra, como todos sabem, não se aplica aos cargos majoritários de prefeito, governadores e presidente. Próximo. Domicílio eleitoral e filiação partidária. Anteriormente a regra era de 1 ano. Então, como todos os prazos foram reduzidos, também se reduziu-se esse prazo. Para a fixação do domicílio eleitoral, 6 meses, ou seja, até 4 de abril. Para a filiação partidária, 6 meses, também até 4 de abril. Próximo. Em relação à dupla filiação partidária, isso ocorre muitas vezes e o candidato não tem o conhecimento. Ele usa o sistema de filia web, ele filia a outro partido, essa lista é remetida, no entanto, o sistema não cancela a filiação anterior, em muitos casos. Pode ocorrer, inclusive, de má fé de alguns que têm a senha, que detêm a senha do filia web dos partidos políticos. Então, é importante que você, candidato, esteja sempre tirando certidão da sua filiação partidária, para que você não incorra na dupla filiação partidária. Então, havendo filiação a outro partido, a filiação anterior deve ser imediatamente cancelada, desde que comunicado ao juiz eleitoral. Então, você com esse protocolo, você já tem um resguardo posteriormente. Outra questão relevante é que, nesse caso, desde que você tenha comunicado ao juiz eleitoral, por mais que no sistema haja 2 filiações, prevalecerá a filiação partidária mais recente. Isso é muito importante. Já tivemos casos de candidatos que, por terem dupla filiação partidária, não conseguiram a certidão de filiação partidária efetiva para se definir um partido a qual se candidatar. Próximo. Participação da mulher nas eleições. Essa questão tem sido tratada. Eu estou indo muito rápido, pessoal? Está tranquilo? Essa questão tem sido tratada com muita relevância ultimamente, né? O apoderamento das mulheres, mais do que justo. Então, é importantíssimo se atentar para essa questão. Deve ter a cota de 30% e 70% dividida entre os gêneros. E essa questão deve ser estritamente obedecida, do contrário, deve haver ajustes na proporção. O que isso significa? Eu não tenho 30% de cotas de mulheres. Se eu diminuo a cota da mulher, eu vou ter que diminuir na proporção de homens também. Deve haver o ajuste na proporção caso esses percentuais não sejam obedecidos, certo? E esse requisito ele é exigido hoje para o deferimento do registro da candidatura, de todos os candidatos do partido. Isso também, com essas alterações, vai proporcionar uma fiscalização mútua, porque nós temos os candidatos de boa fé, que querem efetivamente ir receber o voto do eleitor, e o que ocorreu ultimamente, a questão das candidaturas laranjas, e posteriormente ensejou o indeferimento de toda a chapa. Então é muito importante se atentar a essa questão. O não cumprimento desta regra enseja o cancelamento do registro de todos os candidatos do partido. E aquele candidato de boa fé, consequentemente, sairia, prejudicado. Próximo. Então, nós tivemos recentemente um precedente no Tribunal Superior Eleitoral de candidaturas laranjas, que foi o que eu falei agora há pouco. A existência de candidatas laranjas faz cair toda a chapa proporcional. Tivemos inclusive um caso aqui no Mato Grosso também.
Então é importante, pessoal, que haja essa fiscalização mútua, você candidato de boa fé. Porque os dirigentes partidários, isso, não estamos generalizando, existem exceções, infelizmente. Com essa questão das candidaturas laranjas, acaba prejudicando você, que porventura pode ser eleito e não assumir, ou ter o seu mandato cassado posteriormente em decorrência do indeferimento do seu registro e a perda do diploma lá na frente. Certo? Próximo, por favor. Condutas vedadas. As condutas vedadas estão previstas no artigo 73 da Lei das Eleições. É um rol bem taxativo. Se vocês anotarem, quiserem verificar posteriormente, eu acho que não tem necessidade de eu ler um por um aqui. Mas é um rol taxativo do artigo 73 da Lei 9.504, então não tem dificuldades em relação a isso. Próximo, por favor. Próximo. Eu quero só, vocês, alguns aqui são vereadores, é importante também para a fiscalização, essa questão dos 3 meses que antecedem um pleito. É proibido realizar transferência voluntária de recursos da União aos estados e municípios e dos estados aos municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados recursos destinados a cumprir obrigação formal pré-existente para execução de obra ou serviço em andamento e com o cronograma pré-fixado, e os destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública. No caso dos municípios, eu posso citar aqui exemplos de celebração de convênios com entidades da sociedade civil, certo? Esses convênios, quando eles são pré-existentes, são convênios que já foram celebrados e firmados anteriormente, não há nenhum impedimento de que no ano eleitoral ele seja renovado, certo? A questão das isenções ou diminuição de alíquota de alguns impostos, que em ano de eleição também ocorre, a gente recebeu muito questionamento sobre isso na UCEMAT. O que tem que ser observado de um modo geral é se a conduta praticada pelo executivo vai gerar alguma desproporcionalidade no pleito, favorecendo algum candidato ou outro, eliminando a isonomia e a igualdade dos candidatos que disputarão o pleito. Então é muito importante observar isso, a pré-existência da celebração desses convênios e dos repasses ali citados. Também, com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar a publicidade institucional dos atos, programas de obras, serviços e campanha dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgência necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Em relação à publicidade, eu quero atentar aqui que a média de gastos com publicidade no ano da eleição não pode exceder a média dos 3 últimos semestres dos 3 anos anteriores. Então é importante também vocês se atentarem a isso. Foi o caso da Lucimar Campos lá em Várzea Grande, que responde ainda à ação, por abuso de poder econômico, por ter gasto no ano das eleições valores bem superiores ao que ela gastou nos 3 últimos anos, nos 2, né, porque ela assumiu posteriormente, das eleições. Então isso deve ser estritamente observado. Próximo, por favor. Isso aqui é basicamente o que, a regra é basicamente igual em relação aos incisos anteriores. Como eu falei, o artigo 73 da 9.504, para não ficar muito maçante, é só vocês observarem, o rol é taxativo, não tem dificuldade em relação a isso. Próximo, por favor. Tá, o artigo 75 da 9.504 determina que nos 3 meses que antecederem as eleições, na realização, fica proibido, no caso, a realização de inauguração, é vedada a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos e a presença de candidatos em inauguração de obras. Então é importante para que vocês se atentem a isso também, nos 3 primeiros meses, nos 3 meses que antecedem as eleições. Certo? Vamos lá, partindo para a parte mais prática. Escolha e registro de candidatos e convenções. É permitida as coligações partidárias somente para as eleições majoritárias, vocês já devem ter ciência disso. Vedada a coligação partidária nas eleições proporcionais. Prazo para as convenções partidárias, 20 de julho a 5 de agosto, certo? Uma questão importante, relevante, que foi determinado pelo TSE esse ano, é que
A ata da convenção partidária deve obrigatoriamente ser publicada em qualquer meio de comunicação em até 24 horas. Isso aqui, pessoal, é para evitar de que o pessoal fazia a convenção, deixava a ata em aberto, e aí ficava lá correndo atrás de um candidato, de outro, substituía aqui ou ali. Foi o caso que aconteceu com o atual deputado federal José Medeiros, deu toda aquela problemática da ata, porque a ata ficou aberta, não sabe quem assinou, quem rasurou, quem mudou, quem modificou, e isso aconteceu posteriormente. Então, a partir das eleições desse ano, a ata da convenção deve obrigatoriamente ser publicada em qualquer meio de comunicação em até 24 horas, o que vai inibir esse tipo de atitude. Próximo, por favor. Voltando à questão do número de candidatos nas eleições proporcionais. Eu não sei se dá para vocês visualizarem bem. Nós temos o limite máximo de cadeiras no Brasil é 83. No Mato Grosso, acho que o máximo é 25, que seria Cuiabá. Porém, a maioria das câmaras no Mato Grosso são 9. Para obedecermos à proporção de 30% e 70%, nós teríamos que lançar 14 candidatos de um sexo, seja homem ou mulher, e 5 de outro sexo, seja homem ou mulher. Então, se eu lanço 14 homens, eu lanço 5 mulheres. Se eu lanço 14 mulheres, eu vou ter que lançar 5 homens. E aí, sucessivamente, onde são 11 vagas, 17 de um sexo e 6 do outro. Onde são 15 vagas, 23 de um sexo e 7 do outro. E assim sucessivamente, 19 vagas seria 29, 9, 21 vagas seria 32, 10, 23 vagas seria 35, 11, e 25 vagas seria 38, 12. Certo? Próximo, por favor. Volta, por favor, o slide anterior. Nos municípios em que existe 9 cadeiras, são 14 vagas de um sexo e 5 de outro, para obedecer a proporcionalidade, o número de candidatos. Seria 14 de um sexo e 5 de outro sexo. Poderia lançar até 19 candidatos, onde tem 9 vagas previstas na Câmara. Número máximo de candidatos, 14. Número de candidaturas de um sexo, 5. Seria 5. São 14 candidaturas permitidas, desculpe. São 14 candidaturas permitidas, sendo 5 de um sexo e 9 de outra. É porque eu confundi a planilha aqui, desculpe. É 14 candidaturas permitidas onde há 9 vagas, 17 candidaturas permitidas onde há 11 vagas, 20 onde há 12, 13, 23 onde há 15 e assim sucessivamente. Pessoal, essa coluna do meio, esse número do meio aqui, eu não estou com o marcador, que dificulta um pouco, é o número de vagas previstas, de acordo com o número de cadeiras na Câmara. E de cá é o número mínimo de cada sexo, certo? Ficou alguma dúvida em relação a isso? Obrigado pela... Alguma dúvida, pessoal, em relação a isso aqui? Próximo, por favor. Pessoal, voltando ainda à questão do número de vagas, até o presidente me falou a respeito, algumas câmaras, em Mato Grosso inclusive, possuem projetos tramitando no sentido de diminuir o número de vagas, certo? O que o TSE entende que vai valer para esse ano? A emenda à lei orgânica do município, que estabelece a questão da diminuição do número de vagas, deve obedecer o limite mínimo e o limite máximo previsto, que seria 9 e 85. Menos que isso não pode, certo? Porém, o TSE entende que a proporção de eleitorado deve ser obedecida. Então, existem câmaras que têm 11 vagas, que a população só permitiria o número de 9 vagas. Se houver algum projeto de lei, algum projeto de emenda à lei orgânica nesse sentido,
E caso ele seja promulgado até o dia 15 de agosto, que é a data final para o registro das candidaturas, o juiz eleitoral será imediatamente comunicado e o número de vagas poderá sim ser reduzido. Nós tivemos alguns questionamentos na UCEMAT recentemente. O que não pode é diminuir abaixo do mínimo, que é 9. Mas se tem 15, a proporção eleitoral só permite 11, esse número pode baixar. Se tem 11, a proporção eleitoral permite somente 9, também pode baixar. Tá bom? Alguma dúvida em relação a isso? Em relação a aumentar? Se a população for maior, pode sim aumentar também, desde que haja proposta de emenda à lei orgânica do município. O que a Constituição determina é que as proporções devem ser estritamente observadas. Quais são? Número mínimo de 9 e máximo de 85. E a questão do eleitorado. Lembrando que no dia que o projeto for protocolado, o projeto de emenda à lei orgânica para tramitação, deve ser levado em consideração a quantidade de habitantes no site do IBGE. Então, se nós temos lá uma proporção bem menor e o número de vagas de 15 vereadores, quando a proporção seria 9, é possível a mudança para menor. Ou quando o eleitorado já é maior e o número de vagas permanece menor, pode também haver a alteração para maior. Tá bom? E essa emenda à lei orgânica, ela deve ser promulgada até o dia 15 de agosto, que é a última data para o registro das candidaturas. E aí o presidente da Câmara vai comunicar, o juiz eleitoral, que comunicará ao TRE para alteração em relação ao sistema da urna eletrônica para as divisões de votos e cadeiras a serem preenchidas na Câmara. Certo? Essa questão, inclusive, foi parar no STF, e o STF ratificou a decisão do TSE. O próprio Ministério Público Federal manifestou de maneira favorável, no sentido da observância das proporções de eleitorado, e o número mínimo e o número máximo. Certo? Quitação eleitoral. Pessoal, uma questão importante. Eu já vi exemplos de candidato que foi lá, pagou a multa de R$ 3,50 e não foi até o cartório regularizar a questão eleitoral, a questão da sua quitação. E, infelizmente, pagou, mas não levou para regularizar junto ao cartório. A baixa não é automática. Então, pessoal, tirem as certidões de vocês com antecedência, entrem no site do TRE, é muito rápido, você digita seu título lá, sai tudo, quitação eleitoral, filiação partidária, entre outras certidões, e caso haja alguma pendência, pague a multa e vá até o cartório com o comprovante de pagamento regularizar, não basta somente pagar, certo? Uma mudança que ocorreu para este ano é o seguinte: antes, em relação à idade mínima para os candidatos a vereador, antes teria que ter 18 anos até a data da posse, agora não, agora tem que ter 18 anos até a data do registro de candidatura, que seria no dia 15 de agosto, certo? Então, fiquem atentos a essa questão. Próximo, por favor. Preenchimento de vagas remanescentes. Após o dia 15 de agosto, somente é permitido o registro de candidatura nos seguintes casos: registro individual do candidato, substituição de candidato, preenchimento de vagas remanescentes. E em relação às vagas remanescentes, elas podem ser preenchidas até o dia 4 de setembro. A gente sabe que todo mundo que sai candidato dentro do partido já está tudo organizado, tudo conversado, vamos registrar e lançar a candidatura. Mas, se houver algum imprevisto, deve ser obedecido essas regras. Próximo. Substituição de candidatos na eleição majoritária e proporcional. A substituição poderá ocorrer até 20 dias antes das eleições, nos casos em que o substituído for considerado inelegível, renunciar ou ter o seu registro indeferido ou cancelado. Pessoal, isso aqui é importante, porque alguns candidatos que estavam com a candidatura sob júdice, principalmente aqueles que eram considerados ficha suja, eles levavam a candidatura até a véspera da eleição. E aí, no dia da eleição, na antevéspera, aliás, eles efetuavam a troca. Por quê? Às vezes o candidato que está com a situação dele sob júdice acaba sendo julgado procedente o pedido de indeferimento de candidatura,
Ele tem um nome mais forte, ele tem um eleitorado mais robusto. Então, ele levava a candidatura dele até a antevéspera da eleição. E no sábado ele trocava, substituía por um outro qualquer, e o eleitor menos informado achava que estava votando no A, quando na verdade estava votando no B. Para evitar esse tipo de situação, a substituição deve ocorrer até o dia 20. Certo? 20 dias antes que antecede as eleições, desculpa. Próximo. O prazo para registro dos candidatos até às 19 horas do dia 15 de agosto, é importante se atentar a essa questão também. Próximo. Arrecadação e gastos de campanha. Nós tivemos algumas alterações nesse sentido, e é importante também a observância. No Brasil, o sistema de financiamento de campanha é misto, admitido um financiamento público e o financiamento privado. O financiamento privado somente pode ocorrer no caso de pessoa física, limitando-se a 10% dos rendimentos brutos auferidos pela pessoa do doador no ano calendário anterior às eleições. A doação acima do valor permitido enseja o pagamento de multa de 100% do valor extrapolado. A fixação de 10% não se aplica às doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis e imóveis ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor da doação não ultrapasse o valor de R$40 mil por doador. No caso de bens móveis, o valor da doação estimável em dinheiro está limitado a R$4 mil, certo? Próximo, por favor. Em questão de números, só a título de conhecimento, financiamento público, em 2018, foram destinados 1,7 bilhões. Em 2020, está previsto um montante de 3,7 bilhões, que seria a parte do financiamento público de campanhas. Próximo. Gastos de campanha. Esse rol do artigo 26 da 9504, ele é taxativo, é importante a observância. Confecção de material impresso de qualquer natureza, propaganda e publicidade, aluguéis, transporte ou deslocamento de candidatos e pessoal de apoio, correspondências e despesas postais, despesas com comitês, remuneração ou gratificação de pessoal de apoio, carros de som e assemelhados durante comício, carreatas e etc., realização de comícios e outros eventos de campanha, produção de programas de rádio, TV ou vídeo, realização de pesquisas pré-eleitorais, criação de sítios e impulsionamento de conteúdo na internet, multas aplicadas aos partidos ou candidatos, produção de jingles, vinhetas e slogans para propaganda eleitoral. Portanto, o recurso entrou na conta da campanha, pode gastar com isso aqui. Próximo. Arrecadação via internet às vaquinhas virtuais, uma novidade para as eleições municipais esse ano, permitido a partir do dia 15 de maio. A liberação dos recursos fica condicionada ao registro da candidatura. Então, isso significa que só pode gastar após o início da campanha efetiva, e os gastos devem obedecer às regras previstas em lei. Caso não haja utilização dos valores doados, os recursos devem ser devolvidos aos doadores. Os candidatos ficam dispensados de apresentar recibos aos doadores, tendo em vista que a doação é identificada através do CPF do doador. Essa doação, pessoal, existem no Mato Grosso, junto ao TRE, salvo engano, 5 ou 7 empresas habilitadas para fazer esse tipo de trabalho aqui. Então é importante que vocês procurem o TRE e vejam quais empresas estão habilitadas para quem deseja receber doação de campanha via internet, efetivar esse mecanismo. É importante para vocês. Próximo. Doações de fontes vedadas. Entidades estrangeiras, é proibido, e pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de concessão ou permissão pública. Pessoal, muito importante em relação a isso aqui. Vocês podem, inclusive, ser prejudicados. Digamos que você tem sua conta bancária para a campanha, para os gastos de campanha, e de repente aparece lá um depósito de R$3 mil. Você precisa saber a origem. Você não pode gastar esse recurso sem informar ao TSE a origem. Se você gastar esse recurso e ele for oriundo de doação de entidades estrangeiras, empresas estrangeiras ou afins,
ou pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de concessão ou permissão, você responderá e poderá, inclusive, perder o seu mandato caso você vença as eleições, pelo abuso em decorrência desse gasto. Como que eu tenho que fazer então se eu não sei de quem é, quem depositou, simplesmente chegou na boca do caixa, conta número tal, deposita para mim tanto. Se eu não souber a origem, eu vou entrar no site do Tesouro Nacional, eu vou imprimir uma guia e vou devolver esse valor, vou pagar essa guia como forma de devolução do valor ao Tesouro Nacional, certo? Então não gastem recursos em conta bancária se vocês não sabem a origem, tá? Próximo. Conta bancária. É obrigatória a abertura de conta bancária específica para a movimentação financeira de todo e qualquer recurso de campanha. Acho que já não existe mais em Mato Grosso nenhum município que não tenha uma entidade bancária ou pelo menos um correspondente bancário. Os correspondentes bancários também estão obrigados a abrir conta bancária para gastos de campanha. Lembrando que os candidatos, partidos políticos têm preferência na abertura de contas. Você protocolando o ofício, solicitando do gerente, ele tem que obrigatoriamente dar preferência à abertura de suas contas. Ele dá um jeito, trabalha até tarde, vira à noite, mas a preferência é dos candidatos. Próximo. Tá, se porventura não tiver nenhum correspondente bancário, nem agência bancária, nada nesse sentido no município, fica dispensada então a abertura de conta bancária. Aí o TSE, o TRE no sistema de prestação de conta, existem outros mecanismos para a movimentação financeira. Contratação de cabos eleitorais. Em relação aos prefeitos, municípios com até 30 mil eleitores, o número de cabos eleitorais não excederá a 1% do eleitorado. Nesse caso aqui, 300 cabos eleitorais, certo? Se seu município tem 10 mil eleitores, você vai poder, o prefeito, candidato a prefeito, poderá contratar até 100 cabos eleitorais. Em relação aos vereadores, seria 50% do número de cabos eleitorais permitidos ao candidato a prefeito. Então, se temos 10 mil eleitores, o prefeito vai contratar 100 cabos eleitorais e o vereador vai contratar 50. Os cabos eleitorais vale tanto para o prefeito e vice-prefeito, tá? É unificado. É importante ressaltar que não estão incluídos nesta regra a contratação de advogados, contadores e demais prestadores de serviço. Sabemos agora da obrigatoriedade do advogado na assinatura de toda a documentação de campanha, principalmente na documentação da prestação de contas. Próximo. Prestação de contas. Visa assegurar transparência e lisura ao pleito eleitoral e verificar possíveis abusos, certo? Em relação aos gastos de campanha. A partir de 2016, a prestação de contas ocorre quase que de modo simultâneo em relação ao pleito eleitoral. Então, o TRE disponibiliza um sistema, você vai baixar esse sistema no seu computador, isso é a parte contábil da sua campanha, claro, mas toda e qualquer movimentação ela vai ser inserida e enviada em tempo real, simultâneo. Por quê? Quando você termina a campanha, basicamente você já está com sua prestação de contas concluída. Você vai verificar somente sobras de campanha, questão de devoluções. Então eu acho muito interessante isso aqui. Você vai recebendo, você vai prestando conta. Você vai gastando, você vai prestando conta. Simultaneamente. Durante a campanha deve ser divulgado em site específico da Justiça Eleitoral em até 72 horas. Então, você recebeu ou gastou, você tem 72 horas para fazer isso. Nesse sistema que a Justiça Eleitoral disponibiliza. E é importante também que você faça pelo menos uma prestação de contas parcial durante a campanha. Então você já está com um número elevado de gastos aí, já gastou bastante, a campanha está se estendendo. Você tem que aproveitar o ensejo e fazer uma prestação de contas parcial. E ao final da eleição você faz a prestação de contas final dos seus gastos. Próximo. Sistema simplificado de prestação de contas. Eu acho que é o caso aqui da maioria dos municípios mato-grossenses. Os candidatos que apresentarem movimentação financeira de, no máximo, R$20 mil, devem utilizar o sistema simplificado de prestação de contas. Lá no sistema tem a opção de fazer a prestação de contas normal ou através do sistema simplificado.
Nos municípios com até 50 mil eleitores, deve utilizar o sistema simplificado de prestação de contas, independente do valor gasto, certo? Caso haja sobras de campanha, os candidatos devem devolver os valores remanescentes ao diretório partidário. Certo? Próximo. Propaganda eleitoral. A partir do dia 15 de agosto. Teremos então somente 45 dias de propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral antecipada enseja o pagamento de multa no valor de 5 a 25 mil reais, ou o valor das despesas com a propaganda, caso seja maior que os valores estabelecidos. Próximo. Não configura propaganda eleitoral antecipada. Eu acho importante vocês se atentarem a essa questão, para que vocês não se envolvam em questões desnecessárias, em debates inconvenientes com um candidato ou outro, para quem fiscaliza ou para quem faz, e principalmente para vocês se defenderem, caso vocês sejam acusados de promoverem propaganda eleitoral antecipada. Temos aqui cobertura dos meios de comunicação, desde que não envolva pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura e a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos, a participação em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, a realização de encontros, seminários e congressos às expensas dos partidos políticos, a realização de prévias partidárias, divulgação de atos parlamentares e debates legislativos, divulgação de posicionamento pessoal em redes sociais, campanha de arrecadação prévia de recursos pela internet, que é a partir de 15 de maio, observação: o candidato que está com o pedido de registro de candidatura em análise pela Justiça Eleitoral pode realizar todos os atos de campanha. Digamos que iniciou-se o período de campanha, no entanto, o candidato está com o seu registro de candidatura sob júdice, em análise pela Justiça Eleitoral. Você pode realizar todos os atos de campanha normalmente, independente de lá na frente o seu registro ser indeferido. Próximo. Propaganda em bens particulares. É permitida desde que espontânea e gratuita. É permitido o uso de adesivos em veículos. Somente adesivos microperfurados nos para-brisa. É importante ressaltar sobre a dimensão do material de campanha. Então, quando vocês forem à gráfica do partido, estiver disponibilizando o diretório ou coisa do tipo, eles geralmente, o pessoal das gráficas, já sabem exatamente a dimensão do material de campanha que você deverá confeccionar. É importante você se atentar a isso. Isso não gera nenhum pedido de cassação de registro de candidatura, mas você vai ter todo o material recolhido e poderá pagar multa, certo? É permitida a utilização de bandeiras, desde que móveis. Então você vai ter que contratar um pessoal aí para segurar a bandeira de vocês aí na rua. É proibida a colocação de cavaletes, bonecos e cartazes ao longo das vias públicas. Isso eu acho que todos já sabiam. Próximo, por favor. Trio elétrico, mini trio e carro de som. É vedada a utilização de trios elétricos, exceto para sonorização de comícios. É vedada a circulação de mini trios e carros de som. Então, de um modo geral, proibido qualquer tipo de propaganda de áudio na rua. Mini trio, trios elétricos ou carros de som. No entanto, é permitida a utilização desses instrumentos em carreatas, caminhadas, passeatas ou durante reuniões e comícios, certo? Próximo. Rádio e televisão. A partir de 30 de junho, fica proibida a transmissão de propaganda apresentado por candidato. Acho que aqui deve ter TV, se tiver algum apresentado aí que é candidato, a partir de 30 de junho ele deverá se afastar. E a propaganda eleitoral no rádio e na televisão ocorre em até 35 dias, pelos 35 dias anteriores à antevéspera das eleições, ou seja, até no sábado. Próximo. Propaganda eleitoral na internet. A partir do dia 15 de agosto, em sites do candidato, partido ou coligação com provedor de internet estabelecido no país, em blogs e redes sociais,
não é permitido em sites de pessoa jurídica e órgãos públicos, está sujeito a multa quem divulgar propaganda eleitoral de modo anônimo, se o site em que a pessoa publicou de maneira anônima for hospedado no Brasil, a Justiça Eleitoral vai rastrear o IP e vai, consequentemente, chegar a quem fez a publicação. Manifestação espontânea de pessoas naturais na internet, seja elogiando ou criticando, não configura propaganda eleitoral, certo? Mas é importante ressaltar as questões dos crimes contra a honra, porque tem críticas que extrapolam o limite da própria crítica. É proibida a utilização de perfis falsos, nesse caso pode ensejar multa de 5 a 30 mil reais. É muito comum, na época de eleições, você cria um perfil falso no Instagram, no Facebook, no Twitter, e aí você começa a jogar tudo de ruim que o candidato tem ali durante a vida pregressa dele, por mais que sejam fatos verídicos já em condenação judicial, certo? Então, hoje não tem como esconder, eles, mesmo que vá no lan house, eles rastreiam o IP da máquina, vão ver a câmera, quem que acessou aquele computador naquele horário e vai conseguir identificar quem foi. Então, muito cuidado. Hoje, a Justiça Eleitoral, eles estão celebrando convênios com a Agência Brasileira de Inteligência e com a Polícia Federal para coibirem essa situação, que foi muito comum nas eleições passadas. É crime a contratação direta ou indireta de grupos de pessoas com a finalidade de publicar mensagens ofensivas a partidos, candidatos e coligações. Pena de 2 a 4 anos de detenção e multa de 15 a 50 mil. É o grande assunto do momento, né? Inclusive tem até a CPI mista lá no Congresso, a CPI das fake news. Outra questão, pessoal, é o cuidado com o abuso de poder religioso nas campanhas, né? Nós temos algumas igrejas que de maneira deliberada, os pastores, ou o próprio candidato que é pastor, ou algum irmão ou irmã que pega o microfone. Então, se você estiver lá na frente, com o microfone ou usando a palavra, muito cuidado em relação a essa questão do poder religioso. Tem tido abusos nesse sentido, o Ministério Público está de olho. E você, candidato, presidente de partido, subscritor, coordenador de coligação, você pode filmar, a prova é lícita, e levar para o Ministério Público. Vai responder o candidato favorecido e a igreja. Próximo. Desincompatibilização do servidor público. É importante observar a Lei Complementar número 64/90. Os prazos variam de 3 a 6 meses, então não tem como aqui eu exemplificar um rol taxativo. Essa questão vai levar em consideração o grau de influência do servidor. Quanto mais influência ele tem na máquina administrativa, mais tempo ele terá que desincompatibilizar antes, certo? O servidor efetivo tem direito à percepção dos vencimentos. Os servidores públicos, de um modo geral, devem promover a desincompatibilização até o dia 4 de julho. Alguns casos específicos são 6 meses, outros 3 meses. É importante ressaltar, alguns municípios já me questionaram sobre isso, a questão do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar. Quem é membro de Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e que tenha poder de direção dentro do Conselho ou qualquer outro conselho na administração pública, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Educação, tem alguns conselhos na administração pública que são mais relevantes, têm poder de decisão, inclusive de destinar recursos, direcionar a destinação de recursos. Então, vereadores que estejam em conselhos municipais, observe o seu poder de decisão dentro do conselho. Se você tiver poder de direção, você terá que desincompatibilizar. Conselho tutelar, 6 meses. Conselho da criança e do adolescente, 3 meses. Certo? Não confundam. Quem quiser saber especificamente sobre essa questão da desincompatibilização, o site do TSE, você coloca lá no Google, TSE/desincompatibilizações. Lá vai ter todos os prazos, de uma maneira genérica, não especifica, claro, mas você vai ter uma noção. Vai depender do grau de influência do pretenso candidato na administração pública. Uma outra questão que a Justiça Eleitoral está de olho, e vocês também, eu sugiro que fiquem, é o servidor público
que pede a desincompatibilização, recebe o salário e lá na frente desiste da candidatura. E aí, ele vai devolver ou não os valores que ele recebeu? Se o Ministério Público, de maneira comprovada, entender que ele usou de má fé, ele terá que devolver os valores que ele recebeu enquanto servidor. Nós temos servidor aí que recebe 6, 7, 8, 10, 12 mil de salário, pede a desincompatibilização, vai para a convenção, faz aquele barulho e desiste de ser candidato. Então o Ministério Público vai averiguar qual foi a intenção dele de pedir a desincompatibilização e lá na frente desistir da candidatura. Então é importante vocês observarem isso, do contrário ele terá que devolver o recurso. Nós temos lá em Cuiabá a questão do procurador Mauro, e há uma crítica muito contundente em relação a ele, que se somar o salário que ele recebe como procurador da Fazenda Nacional de todos os anos que ele saiu, já ultrapassa milhões. Então é uma questão que o Ministério Público também vai observar. Eu citei o nome porque é uma questão pública também, pública e notória. Próximo. Direito de resposta por ofensas na internet. Na internet, em carros de som, pesquisas falsas às vésperas de eleição. O que ocorre muito no interior é, no sábado da eleição, a turma circula com panfletos, candidato A teve o registro de candidatura cassado, não pode ser candidato. Gente, aquele eleitor tendencioso, ele é muito influenciado por isso. Simplesmente a oposição ou o adversário, ou a situação, seja quem for, divulga isso. Solta panfletos nas ruas, informando que uma matéria de uma fonte, de um jornal ou o que quer que seja, do próprio TRE, monta lá, que o registro de candidatura foi cassado, que o candidato foi considerado inelegível. Aí o eleitor, na véspera da eleição, aí ele vai pensar, poxa, eu não vou perder meu voto amanhã, vou trocar de candidato. Então, pessoal, vocês têm o direito de resposta proporcional à ofensa ou à mentira que foi propagada, certo? Então, muita atenção a isso, é um direito de vocês, tanto na internet, quanto em carro de som, quanto a questão dos próprios panfletos, jornais, na mesma proporção que ocorreu. Vocês vão, por isso que é importante o acompanhamento do advogado, para representar os candidatos do partido, peticionar. E a petição deverá ser instruída com cópia de página de publicação da ofensa. Geralmente o juiz da comarca ele vai estar lá, ou vai ser designado o promotor, ou um outro juiz substituto, ele vai estar lá. A petição é simples, você chega e protocola com ele no meio da rua. Doutor, hoje é sábado, a eleição é amanhã, teve uma informação a meu respeito que é inverídica e eu preciso do direito de resposta. Ele tem que deferir. Ele tem que deferir, se tiver todos os instrumentos necessários que comprove isso, ele vai deferir. E, inclusive, nos municípios que não tenham jornais impressos ou portais de notícia, ele pode deferir isso através de carro de som na rua, informando que o candidato que foi vítima desse tipo de situação, ele é sim candidato. Trata-se de uma notícia falsa com determinação da Justiça Eleitoral para embasar melhor a notícia. E se tiver algum custo, e você descobrir quem foi, as custas serão por conta dessa pessoa. Próximo. Aqui, pessoal, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa questão do cálculo das vagas proporcionais em relação ao quociente eleitoral, quociente partidário e as sobras. Essa questão é muito importante para vocês definirem aonde vocês têm que ficar, aonde vocês têm que filiar, definir estratégia de campanha. Campanha não é só no meio da rua pedindo voto, gastando a sola do sapato. Vocês também têm que sentar, pegar uma caneta, fazer conta e saber qual o melhor caminho para vocês. Tá bom? Então, fiquem atentos, prestem bastante atenção, que é um pouco complexo, mas eu vou tentar exemplificar da melhor maneira possível para vocês entenderem esta regra. Vamos lá. Primeiro se verifica as vagas garantidas ao partido. Somente depois se verifica as vagas garantidas aos candidatos individualmente. Então vamos verificar quantas vagas cada partido irá receber e depois vamos verificar para quem vai essas vagas. Tá? São necessários realizar 2 cálculos, caso restem vagas a serem preenchidas,
será feito um terceiro cálculo. O primeiro cálculo é o quociente eleitoral. O segundo cálculo é o quociente partidário. E o terceiro e último cálculo é para verificação da média e sobras, certo? Pode ser que o terceiro cálculo não precise ser feito, se porventura as vagas forem preenchidas já no segundo cálculo, certo? O primeiro cálculo é do quociente eleitoral, que é obtido pela divisão do número total de votos válidos, excluídos brancos e nulos, pelo número de vagas a preencher. Então, eu pego o número de votos válidos e vou pegar a quantidade de cadeiras. Vamos fazer uma conta simples aqui, lá na frente tem a planilha, mas só para vocês irem acompanhando o entendimento. 10.000 votos válidos, dividido por 9 vagas. Então, advogado é ruim de conta, no caso dá 900.000, né? Dá 1.000 votos o quociente eleitoral. 10 dividido por 9, quanto que dá? 1.100. Então, o quociente eleitoral é 1.100. Então, a cada 1.100 votos no partido, eu vou ter uma vaga. Certo? 2.200, eu vou ter 2 vagas. 3.300, eu vou ter 3 vagas. E assim sucessivamente. Até aí tudo bem, né, pessoal? Próximo. Vamos lá. Calculado o quociente eleitoral, eu vou calcular o quociente partidário. Quociente eleitoral, número de votos válidos dividido pelo número de vagas. O segundo cálculo é do quociente partidário, que indicará quantas vagas o partido irá obter. O quociente partidário é obtido pela divisão dos votos que o partido recebeu pelo quociente eleitoral, sendo desprezada a fração. Digamos que o partido tenha obtido 3.000 votos. Qual foi o quociente eleitoral que a gente obteve lá atrás? 1.100. Então eu vou pegar os 3.000 votos. Alguém está com calculadora aí? Eu vou pegar os 3.000 votos que o partido obteve e vou dividir pelo quociente eleitoral, que é 1.100. Quanto que deu aí? 2,72. Então, como se despreza a fração, sabemos que esse partido já garantiu 2 vagas. Certo? E assim faz com todos os partidos. Eu vou pegar o número de votos que o partido recebeu e vou dividir pelo quociente eleitoral, certo? Com todos os partidos. E aí eu vou dividir o número de vagas dentro do partido. Até aí, esse partido, ele tem direito a 2 vagas, certo? Até aí tudo bem, né, pessoal? As vagas obtidas pelos partidos políticos serão distribuídas aos candidatos pela ordem de votação, desde que o candidato tenha obtido votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral. Caso o candidato, durante a distribuição, não obtenha votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, a vaga será redistribuída de acordo com a média das sobras. Vamos voltar aqui ao nosso exemplo. Nós tínhamos 2 vagas garantidas para aquele partido, certo? Então, os 2 candidatos mais bem votados receberão essas 2 vagas, receberão. Digamos que o primeiro candidato tenha atingido o quociente eleitoral. Qual que é o quociente eleitoral? 10% de 1.100 é quanto? 110 votos, pessoal. Então, para que o partido, de fato, leve essas vagas, os 2 que foram mais bem votados devem ter obtido acima de 110 votos. Então, digamos que o mais bem votado obteve 120 votos. A vaga é dele, certo? O partido garantiu a vaga, fechou. O segundo colocado teve 108 votos. Ele não atingiu os 10% estabelecido do quociente eleitoral. O partido perdeu essa vaga. Essa vaga vai ser redistribuída de acordo com a média de sobras de campanha. É isso. Vocês entenderam? Tem alguma dúvida antes de eu entrar nas planilhas?
a distribuição das vagas para os partidos é definida através daquele segundo cálculo, o número de votos válidos do partido pelo quociente eleitoral. Esse partido nosso, que nós demos o exemplo, recebeu 2 vagas. O primeiro mais bem votado tirou 120 votos. Ele levou a primeira vaga. O segundo mais bem votado teve 108 votos. O partido perdeu. O pessoal utiliza a expressão sobra, mas na verdade é média. É porque a cultura utiliza a sobra. Não é questão de maior sobra ou menor sobra. É o partido ter os seus mais bem votados atingido os 10% do quociente eleitoral. Porque aquele segundo candidato nosso, que só teve 108 votos, ele não teve os 10% do quociente eleitoral. E o partido perdeu a vaga ali naquele momento. Aí essa vaga ela vai ser feito um terceiro cálculo, para ver quem tem a maior média, ou para saber quem tem a maior sobra. Agora vocês vão entender a questão do terceiro cálculo. Próximo. Vagas não preenchidas pelo quociente eleitoral. Questão das sobras e médias agora que a gente vai tratar. Essa conta é o resultado da divisão da votação que o partido obteve pelo quociente partidário acrescido de 1 unidade. Vamos lá. O partido obteve, digamos que o partido tenha obtido 3.000 votos. O partido obteve 3.000 votos. Eu vou dividir esses 3.000 votos pelo quociente partidário. Vocês lembram qual que era o quociente partidário do nosso partido? Não, eram 2. O quociente partidário é a quantidade de vagas que ele vai levar. 1.100 é o quociente eleitoral. Só que eu vou acrescer mais 1. Então eu vou dividir por 3. Você lembra que o partido... Vamos lá, deixa eu falar novamente para vocês entenderem. O partido tinha garantido 2 vagas. É o quociente partidário dele. 1.100 é o quociente eleitoral. 2 ponto alguma coisa tinha dado lá? Pois é o quociente partidário. Então é 2, certo? Eu vou acrescentar mais 1. Então eu vou pegar a quantidade de votos válidos do partido dividido por 3, que é o número de vagas que ele já tinha obtido do quociente eleitoral, mais 1. Então pega aí 3.000 dividido por 3, dá 1.000, certo? Então a sobra dele é essa. A sobra dele é essa. E sucessivamente eu vou fazer essa mesma conta com os outros partidos. Por que eu acrescento mais 1? Porque ele já tem 2 vagas. Quem não levou nenhuma vaga, tem muita chance de garantir uma vaga na sobra. Porque ele só vai ser dividido por 1. E não pela quantidade de vagas que ele tinha feito anteriormente. Essa regra que a Justiça Eleitoral criou é para abranger a quantidade de vagas com o maior número de partidos. Vamos lá. Na regra anterior, somente os partidos políticos que alcançassem o quociente eleitoral é que tinham direito a disputar as vagas remanescentes. Uma questão importante aqui, pessoal. Só continuando esclarecendo em relação ao assunto anterior. Isso aí mudou agora. Isso, é vigente para essa eleição. Para essa eleição. Isso. Pessoal, lembra da cláusula dos 10%? A cláusula dos 10% impedia que o partido levasse a vaga, certo? Aqui não, na sobra não tem os 10%. Ele atingiu ou não os 10% do quociente eleitoral, ele vai levar a vaga da sobra. Essa regra aqui não se aplica, certo? Inclusive, essa regra foi objeto de um ADIM do Democratas e o STF ratificou essa regra, de que é importante sim, para que aqueles partidos que não garantiram nenhuma vaga, possam levar pelo menos uma vaga da sobra. Tá, com a nova regra, todos os partidos políticos que participam do pleito poderão concorrer à distribuição das vagas não preenchidas pela regra do quociente partidário e em razão da votação nominal mínima de 10% do quociente eleitoral. Eu quis explicar as regras agora, porque na planilha nós vamos detalhar um caso prático, para vocês entenderem. Então, eu vou obter a média de todos os partidos primeiro para saber a primeira maior sobra, a segunda maior sobra, a terceira maior sobra e assim sucessivamente. Aquela mesma regrinha
de eu dividir o número de votos que o partido obteve pela quantidade de vagas que ele garantiu acrescido de mais um, eu vou fazer com todos os partidos, certo? Próximo, por favor. Vamos lá, um exemplo prático aqui. Município X, 50 mil eleitores. Só leva em consideração os votos válidos. Se tivesse com o negocinho aqui, ficava bem mais prático, mas vamos lá, acompanhe para vocês entenderem. 40.150 votos válidos, certo? Nós temos 11 vagas. Para me obter o quociente eleitoral, eu vou dividir 40.150 votos por 11 e vou obter o quociente eleitoral, 3.650. Até aí vocês entenderam, né? Vamos lá. Quociente partidário. Eu vou pegar... O quociente partidário é igual à divisão dos votos do partido pelo quociente eleitoral. Essa regrinha também vocês entenderam, né? Então vamos lá, o partido 1 teve 10.700 votos, dividido por 3.650, que é o quociente eleitoral, ele vai ter 2 vagas. O partido 2, com a quantidade de votos que ele obteve, também 2 vagas. Partido 3, 1 vaga. Partido 4, 1 vaga. O partido 5, 6 e 7 não levou nenhuma vaga até então. Então, nós temos 6 vagas preenchidas. Isso vai acontecer muito. E 5 vagas que serão preenchidas pelas sobras. Muito provavelmente, o partido número 5, vai levar a primeira vaga da sobra. Alguém pode falar por quê? Porque só vai dividir por 1. Só vai dividir por 1 e ele vai ficar com 3.600 votos de sobra. Então, certeza que a 7ª vaga já é dele. Vocês entenderam, pessoal? Os partidos, agora aquela questão da divisão, aquela questão da divisão que a gente acresce 1, para vocês entenderem. O partido número 1 eu vou dividir por 2 mais 1, então eu vou dividir por 3. Eu vou acrescentar 1 na unidade ali. Eu vou acrescentar 1, então eu vou dividir por 3. O partido 2, eu vou acrescentar mais 1, vou dividir por 3. E assim sucessivamente. Por que que o partido 5 vai ficar com a primeira vaga da sobra? Porque eu só vou dividir ele por 1, porque eu só vou precisar acrescentar 1, porque ele tem 0 ali. Ó. Vocês entenderam? Próximo, por favor. Agora, vamos ver com quem vai ficar a primeira vaga. Vocês lembram que eu falei, o partido número 5, eu vou dividir a quantidade de votos dele por 1, porque ele não fez nenhum na primeira regra. Então ele vai levar a primeira vaga, ele tem a maior sobra, 3.600. Certo? Entenderam? Próximo, por favor. A segunda vaga. A segunda vaga, o partido 1 levou mais 1 vaga. Eu dividi 10.700 votos por 2, que foi a quantidade de vagas que ele já garantiu, mais 1. Que é aquela unidade que a regra pede para acrescentar. Então, eu vou dividir 10.700 dividido por 3. A sobra dele, 3.567. Ele garantiu a segunda vaga através da sobra. Ele vai ficar com 3 vagas. Certo? Próximo. A terceira vaga da sobra. Eu vou pegar o partido 6 aqui, a média dele foi maior. Por quê? Porque eu peguei 3.200 e dividi só por 1, porque ele não fez nenhuma vaga anteriormente. 3.200, a terceira vaga da sobra é dele, então ele já garantiu 1 vaga. Vocês percebem que todos os partidos estão tendo representação com a questão da regra da sobra? Próximo, por favor. O partido número 3 vai levar mais 1 vaga, já tinha garantido 1 vaga, vai levar mais 1. Eu vou pegar a vaga que ele já garantiu, que é o quociente, para esse caso em específico, vou acrescentar 1 unidade, vou dividir 6.300 dividido por 2, 3.150. Então, eu acho que todo mundo já entendeu, que está todo mundo já debatendo entre si, e o importante é isso, é vocês entenderem. A 4ª vaga da sobra está garantida. Os 10% não se aplica aqui, pessoal, independente de ter atingido ou não, independente desses candidatos que estão recebendo essas vagas terem atingido ou não 10% do quociente eleitoral, não se aplica na sobra. É só na primeira... Esses votos aí, por exemplo, da sobra,
Porque é votos do partido, não é isso? É o voto que o partido recebeu, dividido pela quantidade de vagas que ele já garantiu, acrescido de 1. Esse resultado é a média. Não é que sobrou voto. Deixa eu só fazer uma observação. Seria assim, por exemplo, voto de legenda ou não? Não seria basicamente... Vai acabar o voto de legenda, acabar, então. Essa questão dos 10%, criado na primeira regra, é para evitar o efeito tiririca. O cara tira lá uma quantidade de votos muito grande, suficiente para ser eleito, e o cara tirou... Lembra que os 10% do nosso quociente eleitoral era 110 votos, lembra? O cara tira 25 votos e leva uma vaga? Exato, Então, para evitar esse tipo de situação. Não atingiu os 10% do quociente eleitoral, ele está fora ali. Porém, aqui não se aplica, tá, pessoal? Essa regra cai por terra aqui, justamente para garantir que os partidos que não atingiram o quociente eleitoral possam levar uma vaga. Professor, então assim, o partido que não atingiu o quociente eleitoral, ele vai ter vaga nessa segunda... Ele vai ter vaga cálculo. por quê? Só um minuto. Na divisão, só vai dividir os votos dele por 1. Não vai acrescer em relação à quantidade de vagas que ele já obteve. É uma regra matemática. Quem garantiu 2, eu vou dividir por 3. Quem não garantiu nenhum, eu vou dividir só por 1. Se eu pego 10 e divido por 1, dá 10. Se eu pego 10 e divido por 3, dá 3,3. Vai ficar menor. Esse que tirou, por exemplo, 108, nisso aí ele pode entrar? Pode. A regra dos 10% do quociente eleitoral... Então volta as duas vagas voltam para esse partido, então, nesse caso. Exato. Aí ele tinha garantido uma vaga, e aquele que tirou 108 votos vai garantir mais uma vaga da sobra. Ele entra aqui no cálculo das sobras. Exatamente. Então o partido que tinha garantido 2 vagas no primeiro cálculo, ele perdeu uma vaga lá no segundo cálculo, porque o segundo mais bem votado não atingiu o quociente eleitoral. Ele volta a garantir essa vaga aqui, porque ele, na média, ficou com a maior sobra. E aquele que fez 108 votos do nosso exemplo vai levar essa vaga. Qual que é a dúvida do senhor? Só pegando aqui o raciocínio, esse de 108, certo? De acordo com isso aí, volta. Porém, se os outros partidos tiverem os candidatos com mais votos do que esse de 108 estiver dentro do limite do quociente, ele perde? Se o partido que ele está garantiu a vaga da sobra, por mais que os votos dos outros partidos sejam maiores, a vaga é dele. Então porque quer dizer que é quem independente. garante a vaga é o partido, não é o candidato. O candidato só vai levar se ele tiver de fato o maior voto. Por exemplo, no meu raciocínio, o que perdeu, que eu tive 108, o partido automaticamente perderia essa vaga e iria para outro partido com mais votos. Isso não. É isso aí, o partido perdeu a vaga lá, naquele momento, porque esse candidato, ele não atingiu os 10% do quociente eleitoral. Só que aqui na sobra, essa regra não é válida, ela não se aplica. Como essa regra não se aplica, ele vai levar essa vaga, se o partido ficar com a maior média. A vaga já existe dentro do partido, né? Uma vaga ele já tinha Ele garantido. só saiu de um cálculo e entrou no outro. Entrou no outro. Isso. Ele perdeu, mas depois ele recuperou essa vaga na sobra, na média. Não é sobra, é a média, eu tenho que fazer a média, o cálculo. E essa divisão, então, no segundo cálculo, porque ele estava no partido grande lá, que fez 10.700. Sei. Tal, deu a fração 2,72, ele não atingiu 10%, ficou fora, acrescentou no segundo cálculo uma unidade. Acrescentou unidade. Aí a divisão vai ser por 3. Por 3, exatamente. Aí, como ele já tinha o número de votos suficiente lá, ele vai Porque entrar. se eu pego um número e divido por 3, e esse mesmo número eu divido por 1, quem vai ficar com a maior média? Aquele que eu dividi por 1. Por isso que geralmente quem não fez nenhuma vaga acaba levando... Professor, mas na o média. seguinte, nessa regra, o candidato que não alcançou o quociente lá, 110 votos, ele ficou fora. Mas no terceiro cálculo que o senhor falou, ele divide o coeficiente partidário por mais 1. O partido tinha 2 vagas, mais 1 vai dividir por 3. Indiretamente, o partido também é prejudicado, porque ele era para ter 2 vagas, mas ele só teve uma, porque uma perdeu. Só que a regra
a regra não tem culpa se o partido perdeu. Mas não importa se ele perde a vaga. O quociente partidário mantém-se na divisão. Mantém-se 2, exatamente. Ah, tá. Independente dele ter perdido a vaga, a divisão da média vai ser por 3. 2 vagas que ele garantiu. Ele garantiu aí, eu já vou definir o número para fazer a divisão. Se ele perdeu a vaga, problema dele. A divisão dele vai ser por 2 mais 1, ou seja, 3. O próximo slide. Então, a quinta vaga vai ficar com quem? Com o partido número 7. Por quê? Eu pego a quantidade de votos dele, 2.860, divido por 1, dá 2.860. Então ele ficou com a quinta vaga. Vocês percebem que todos os partidos levaram vagas? Entenderam? Quem não leva vaga na conta do quociente partidário, que é quem atingiu 10% quem não leva ali, muito provável, vai levar aqui. Por quê? Porque a divisão aqui, como ele não fez nenhum lá, eu vou dividir só por 1. Então ele sempre vai ficar com a maior sobra. Se preencheu essas vagas antes da volta dessa sobra? Não tem sobra. Ou vai ter sempre sobra? Sempre acontece de ter sobras. Mas se preencher e todos os candidatos que estão no partido atingir os 10% do quociente eleitoral, não vai ter sobra. Gente, só vai ter sobra se o partido garantiu as vagas e os candidatos que receberiam essas vagas não atingiu 10% do quociente eleitoral. Aí eu vou tirar a sobra. É isso que eu ia falar, porque é o seguinte, se os partidos se organizarem com uma chapa forte, exatamente, essas vagas aí é uma suposição que elas vão estar em jogo. Exato, muito bem. Se todos os partidos se organizarem de tal forma que os candidatos mais bem votados, que possivelmente levem as vagas, atingirem 10% do quociente eleitoral, não há que se falar em sobra. Só tem sobra se o partido tem vaga e esses candidatos mais bem votados não atingiram 10% do quociente eleitoral. Aí tem sobra. A sobra, pessoal, nada mais é do que a retirada de uma vaga de um partido que garantiu, porém seu candidato não atingiu 10% do quociente eleitoral. Eu retiro essa vaga dele e mando para a sobra. Se todos que receberem as vagas atingiu 10%, acabou. Não tem sobra. Alguma dúvida ainda, pessoal? Todo mundo entendeu essa regra, então? Então vocês estão de parabéns, que é complicada. Muito bem. Próximo, por favor. Pessoal, se vocês quiserem, o material está disponível ali. São resoluções do TSE que vai reger todo o processo eleitoral de 2020. Tá? Dispõe sobre atos gerais do processo eleitoral de 2020, a resolução 23.611. A 23.600 dispõe sobre pesquisas eleitorais. A 23.608 dispõe sobre representações, reclamações e pedidos de direito de resposta. 23.609 sobre a escolha e registro de candidatura. 23.610 propaganda eleitoral. 23.605 diretrizes gerais para a gestão e distribuição dos recursos. 23.607 arrecadação e gastos de campanha e 23.606 calendário eleitoral. Vocês observando essa legislação do TSE, o processo eleitoral de vocês vai transcorrer na mais perfeita paz e harmonia. Você pode voltar uns slides, por favor, lá naquela planilha. Oi, você pode ir voltando aí, pode voltar, vai voltando. Pode voltar. Sim, sim, exatamente. Pode voltar, mais. Eu quero voltar àquela planilha do número de vagas por candidato, só para dar um pouco mais de ênfase, porque eu fiz uma pequena confusão lá. Aí, volta para frente. Aqui, pessoal. No início, eu fiz uma pequena confusão aqui em relação a essa planilha, e fui brilhantemente corrigido aqui. Eu lembro dele lá do encontro de vereadores em Cuiabá, ele é bem incisivo, ele é ativo na participação. Essa planilha aqui, pessoal, é importante vocês observarem, para vocês terem uma noção.
A primeira coluna é a quantidade de vagas, só para ficar bem explicado, tá? Primeira coluna, quantidade de cadeiras na Câmara, certo? A segunda é a quantidade de vagas que poderão ser lançadas, certo? Então, se eu tenho 9 cadeiras, eu vou lançar 14 candidatos. Se eu tenho 11 cadeiras, 17. Se eu tenho 13, eu vou lançar 20, 15, 23, 17, 26 e assim sucessivamente. Entenderam? A terceira coluna é o número mínimo que eu tenho que lançar de cada sexo. Então, eu tenho 9 cadeiras, eu vou lançar 14 vagas. Eu tenho que ter pelo menos 5 mulheres ou 5 homens, para obedecer aquela proporção de 70% e 30% de sexo de cada um dos candidatos. Se eu tenho 17 vagas, eu tenho que lançar pelo menos 6 mulheres ou 6 homens. Lembrando que se eu não atingir os 30% de mulher, eu tenho que organizar essa proporção em relação aos 70% de homens. E aí eu vou ter que diminuir o número de candidatos consequentemente. Então, se eu lanço somente 4 mulheres, eu vou ter que diminuir o número de candidatos do sexo masculino. Certo? Nenhuma dúvida em relação a isso aqui, né, pessoal? Pode passar até o último slide que nós estávamos, das resoluções do TSE. É isso, pessoal. A UCEMAT está à inteira disposição de vocês, nosso presidente, nosso assessor especial Jorge. E pode pular um slide com o telefone de contato, para que vocês quiserem tirar alguma dúvida. Só uma dúvida. Qual que é a última data do registro? É dia 15, 15 né? de agosto. Lembrando que dia 15 de agosto cai no sábado. Não Até às deixe 19 para o horas. último dia, porque sábado não funciona, vai até o dia 14. Não, o TRE funciona sábado, domingo e feriados no período eleitoral. Para qualquer coisa. Sábado, domingo, feriado. Então, até às 19 horas do sábado, você pode registrar a sua candidatura. É plantão. 15 de agosto, o Jorge disse que é um sábado. Então, sábado, domingo, feriado, a Justiça Eleitoral irá funcionar de maneira... Melhor não correr o risco de protocolar na sexta. É interessante. 2 perguntas. Eu, no caso, Pode perguntar sobre os outros assuntos também, pessoal. Vi que vocês questionaram mais sobre a distribuição de vagas. Desculpa. Eu sou agrônomo concursado da Secretaria de Agricultura do município, abri mão do salário de vereador e, no caso, eu recebo o salário meu de agrônomo. Nesse caso específico, eu tenho que pedir afastamento assim mesmo, eu tenho que pegar... Você está exercendo suas atividades no município? Não cumprindo ordens, eu vou dizer, no caso, faço o trabalho voluntário. Você optou pelo salário de vereador. Não, mas, optei pelo salário de agrônomo. Engenheiro agrônomo. Então, você pode optar pelo maior salário, nesse caso você optou pelo salário de engenheiro agrônomo, eu receio que sim. Você exerce a atividade de vereador. O que tem que ser observado, pessoal, em relação à desincompatibilização é importante. Não basta só protocolar o pedido. É importante que você deixe de exercer a função. Se houver uma denúncia, uma constatação, ou o Ministério Público verificar que você protocolou o ofício solicitando do RH da Prefeitura o afastamento, e você está exercendo atividade, se você for flagrado exercendo atividade de engenheiro agrônomo, você não se afastou. Você só formalizou, mas na prática isso não aconteceu. Então, eu sugiro que você protocole o pedido e afaste efetivamente das atividades. Tá. Outra pergunta eu estou na comissão, no Conselho de Logística, o MIL, no município de Nova Mutum, que faz a questão das reuniões e acompanha a questão da aplicação dos recursos do FETAB dentro do município. Aí eu estou nessa comissão, sou membro. Qual que é a função sua lá no conselho, na comissão? Sou, no caso, só conselheiro. Conselheiro, mas você analisa os documentos da prestação de contas do FETAB, você analisa a ata? Não. No caso, eu assino a ata de presença e ata de reunião. Mas e vocês a gente leva a demanda para o conselho, né, e, vamos dizer, no caso, reivindica. Mas não tem o poder assim, de decisão, não é para fazer isso, para fazer aquilo. Só no caso participa das reuniões do conselho,
diz, ó, a ponte tal precisaria se fazer a restauração, seria importante fazer esse levantamento dessa estrada, ou, quer dizer, Olha, o que deve ser observado é se na sua atuação você tem algum poder de decisão. A decisão não precisa ser individual sua. É uma decisão que pode ser estabelecida em colegiado. Se você faz parte de um conselho e contribui com os demais conselheiros ou comissionados ali da comissão para o poder de decisão, eu sugiro que você protocole o ofício solicitando do executivo para substituí-lo, para evitar algum problema. Quanto tempo antes? 3 meses. 3 meses antes 3 da meses. eleição. 3 meses antes das eleições. Aquela regra da porcentagem do número de cadeiras. O município que tem menos de 100 mil eleitores, ele pode lançar até 200% do número de cadeiras colocada à disputa. Exato, a proporção é aquela que está lá nos números. E tem o artigo da Constituição, não me recordo, que também estabelece a questão do eleitorado. Sim. Mas isso é uma questão bem prática. Lá no site do TCE tem essa mesma planilha e o material que eu disponibilizei, você vai ver a quantidade de cadeiras, a quantidade de vagas que podem ser lançadas e a proporção por cada sexo. Então, não, eu vi, porque então um município que tem mais, lança 150%, seria isso? Eu não estou me recordando dessa. A regra, você pode voltar àquela planilha? Exato, é 150%. Município acima, né, de 100 mil eleitores? 150% do número total de vagas reservadas. De vagas reservadas. No caso aqui, Sinop 15, 150. No caso de Sinop aqui são 15. Isso. Quantos mil eleitores? Vamos supor que tenha menos de 100 mil. Seria 200%, né? Existem alguns municípios que têm direito a mais vagas e tem municípios que estão com vagas excedentes. É aí onde existem propostas tramitando para alteração da lei orgânica dos municípios para aumentar e diminuir o número de vagas. O que o STF determina é que tem que ser observado o número mínimo de 9 e o número máximo de 85. Correto. E a questão da proporção. Se a proporção não permite que esse município tenha esse número de vagas e o projeto de emenda à Constituição for protocolado, vai ser reduzido. Pode, inclusive, ser feito também com um projeto de iniciativa popular. Não, mas na verdade, professor, minha dúvida não é nem... Ou pode ser aumentado também. Tem que observar a proporção do eleitorado. Isso, mas a dúvida não era nem em relação ao número de cadeiras, é o número de candidaturas mesmo que eu posso lançar. Eu estou falando da questão das cadeiras que tem disponível. Não se confunde. Isso, eu não me expressei. Por exemplo, nós que temos 15 cadeiras, né, vai ser colocada em disputa, e nós temos menos que 100 mil eleitores. Então a gente pode lançar 200% do número de cadeiras que nós temos. Exatamente. Acima seria 150%. Exatamente. Então é isso. É a dúvida que o... E é importante observar sempre a proporção. Ele queria fazer a pergunta. Depois volta para você. Doutor, primeiro parabenizá-lo pela palestra e agradecer. Eu sou de Santa Carmen, a gente vive uma realidade um pouco atípica, assim. Na verdade, são 3 questionamentos. Primeiro, a questão da instituição financeira. Ela pode ser uma cooperativa? Sicredi, por exemplo? Pode. Ah, tá, porque a gente... Antes existiam algumas limitações, o Banco Central baixou resoluções em consonância com o TSE e é permitido, sim. Foi instituição financeira, movimentou recurso, está cadastrada ao Banco Central, ela é obrigada a abrir as contas. Ah, tá, beleza. Outra questão é a questão do cabos eleitorais. Porém, se houver a cooperativa e o banco, a preferência é para os bancos. Ah, tá. É que tende a gente chegar na eleição sem banco. Se tiver só cooperativa, aí ele vai ter que socorrer vocês lá. Então tá. Outra questão, a questão do cabo eleitoral. Da forma que você falou ali, por exemplo, 30 mil para 300, tal, 10 mil para 100, né? Por exemplo, existe um número mínimo? Não. Suponhamos, a gente tem 2 mil eleitores. Quanto? 2 mil, estourando. 2 no mil? mínimo, assim, uma suposição, Você vai fazer o cálculo, 1% só, para o 1% prefeito. só. E a metade desse número para os vereadores. Caramba. Seria... Tem gente que vai ter que contratar um... Beleza, obrigado.
Tá bom? Eu queria tirar dúvida com relação à questão das divulgações durante o período eleitoral. O candidato vai poder lançar a mão do WhatsApp? Pode perfeitamente. Em grupos. Por exemplo, ele pode Agora, se você contratar empresas? Você tem que contratar a empresa para fazer a distribuição da mídia, porém essa empresa não pode lançar no WhatsApp da pessoa sem permissão dela. O site da empresa tem um cadastro, onde a pessoa vai lá disponibilizar um número e só então ela poderá receber suas mídias de campanha. Por acaso, se mandar para mim. Aí, se você distribuiu para os seus eleitores, e seus eleitores repassou para grupo, para um monte de gente, aí já não tem nenhum problema. Agora, o princípio, a origem da distribuição tem que partir de uma empresa regularizada para pessoas que cadastraram seus números. Mas é muito difícil você conseguir controlar isso. Porque você contratou a empresa para lançar mídia. Eu vou lá, cadastro meu telefone para receber suas mídias. Do meu telefone eu vou mandar para um monte de gente. Como que vai controlar isso? É uma questão teratológica, o TSE não tem como fazer esse controle. Só para entender, a empresa vai cadastrar o meu número e eu é que vou lançar isso? Ou a empresa não lança direto? Você entra no site e cadastra seu número para receber as informações que ela vai lançar. A partir daí você dissemina. E essa empresa necessariamente vai ter que ser cadastrada no TSE? Não precisa, mas geralmente o pessoal não contrata a empresa, o pessoal joga e como que vai provar quem que mandou, quem mandou? O TSE, ele somente vai questionar quando é questões de denegrir, de ofender, mas isso é sua propaganda, você divulga do jeito que você quer. Não precisa. É sua propaganda, é seu interesse, você não está denegrindo a imagem de ninguém, você... Entendeu? Pessoal, eu acho que é isso, né? Obrigado pela presença de vocês. Fico agradecido de verdade em nome da UCEMAT. Espero poder ter ajudado, contribuído, que ninguém tenha saído aqui com dúvidas, saia daqui com dúvidas. E estamos à inteira disposição, tá bom? Muito obrigado mesmo. Bom, nós vamos conversar agora ao vivo pelas nossas redes sociais com o Dr. Gerivan, que acabou de passar essa palestra importante que vale para todos que pretendem ser candidatos a vereador ou a prefeito, né? Essa regra vale para as eleições agora de 2020 e todos que pretendem, independente do município, a quantidade, ficar atento às regras para poder ganhar, se ganhar, tomar posse. Exatamente. Nós tivemos diversas mini-reformas eleitorais, isso vem ocorrendo desde 2013 e se estendeu até 2019, né, em cumprimento ao princípio da anualidade, para que essas regras pudessem vigorar agora em 2020. Tivemos uma emenda constitucional também. Então, é importante a observância dessas regras, são regras básicas. Aconselhamos também que vocês tenham assessoria contábil, assessoria jurídica, que possam conduzir os trabalhos de vocês, dos candidatos, dos pretensos candidatos, né, pré-candidatos até então, presidentes de partidos, coordenadores de coligação, de campanha, enfim. É importante a observância dessas regras para ganhar e levar esta vaga, garantir, né, principalmente em relação às distribuições de vagas, para que você possa efetivamente escolher qual o melhor caminho ir em relação ao partido, certo? Importante se atentar também ao prazo de filiação e domicílio eleitoral, que é até 4 de abril. Uma das grandes dúvidas
é a questão da coligação na proporcional, ou seja, para deputados, nesse caso agora vereadores. Haverá as coligações, as famosas conhecidas frentinhas, ou foi vetado isso pela nova regra eleitoral? A legislação manteve as coligações nas eleições majoritárias e vedou as coligações nas eleições proporcionais. Neste caso, somente os votos obtidos pelo partido é que será levado em consideração para a distribuição de vagas. Então, nós não temos mais as coligações proporcionais, somente as coligações majoritárias. As frentinhas, então, nesta eleição, é uma novidade, não haverá. Não haverá. É importante se ater a essa questão para você escolher qual o melhor partido você ocupar, você filiar para disputar as eleições. Neste caso, doutor, é importante que os candidatos, os pretensos que nos acompanham, fiquem ligados, porque de repente eles podem ter um voto expressivo, não conseguindo o coeficiente ou a quantidade de votos necessárias, e mesmo apesar de talvez sendo mais votado nas eleições, não assumir porque o partido não conseguiu a cadeira ou a quantidade de votos necessárias para colocar um vereador. Muito importante nesse caso pensar num grupo, já que o senhor disse que tem um número mínimo de mulheres e homens, 30% a 70% é isso, né? Exatamente. A gente sempre fala que a campanha ela não é feita somente na rua, no pedido de voto, no corpo a corpo. É importante também você traçar estratégias de campanha, aonde você ir, como filiar, sentar, fazer contas, matemática e saber qual o melhor partido a filiar-se em relação a essas regras que aconteceram na distribuição de vagas. Lembrando também essa questão que você citou, da proporção de vagas dos sexos, 30% e 70% que devem ser distribuídos. Muito obrigado ao senhor pela participação. Tá aí, vamos conversar com o presidente da UNCEMAT aqui, que proporcionou essa palestra, né, para todos que forem candidatos, não só eleitos, vereadores, que já estão ocupando cargo público. Você que pretende ser candidato nas próximas eleições, essa regra, essa palestra é para todos. É para todos que pretendem concorrer à eleição. Quem está eleito, o mandato termina agora no último dia 31 de dezembro. Começa um novo pleito, uma nova jornada a ser percorrida por todos que têm vontade de colocar o nome à disposição. A importância dessa palestra e o trabalho da UNCEMAT neste papel de esclarecer as dúvidas daqueles que pretendem ingressar no Poder Legislativo mato-grossense. Primeiro, agradecer a Associação dos Vereadores aqui do Vale do Telespires por ter recebido a equipe da União das Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso, a UNCEMAT. Essa palestra vem no momento oportuno. Nós estamos no período, já no ano eleitoral, já começando o período eleitoral, e nada melhor do que trazer as informações para os parceiros vereadores associados na UNCEMAT e também os não associados. E essa palestra ela atinge os presidentes de partidos, pré-candidatos aqui da região, que vieram participar deste encontro, porque nada melhor do que a informação. Informação é importante para que cada pré-candidato, no momento oportuno, candidato, trace a sua melhor estratégia para poder ir enfrentar o pleito eleitoral. Das últimas eleições que tivemos, tanto para deputado, governador e até mesmo para vereador, a grande mudança é que nessas eleições não haverá as famosas frentinhas ou as coligações na proporcional. O candidato precisa estar atento, porque de repente ele não consegue juntar o número de pessoas suficiente, tanto mulheres e homens, para fazer uma chapa forte, e aí de repente, mesmo sendo bem votado, pode não levar a vaga, né? Com certeza. Houve algumas mudanças nas regras eleitorais, e a UNCEMAT vem aqui em Sinop cumprir seu papel institucional, que é de trazer essas informações para as pessoas, em especial para os vereadores que vão disputar ou a reeleição, candidato a vice, a prefeito, para que estejam atentos às mudanças das regras nova eleitoral.
é uma coisa importante, vem no momento oportuno, porque agora se abre a janela, né? É importante o vereador ter essa informação para poder definir se fica nesse partido, se vai para outro partido, haja vista que nesta nova regra eleitoral não haverá mais as coligações na proporcional, só na majoritária. Para a gente finalizar, presidente, a importância, agora nós teremos uma eleição para Senado em Mato Grosso, já que a senadora juíza Selma Arruda teve a sua cadeira cassada. Isso atrapalha, ajuda a gente ver 2 eleições no ano? Como que fica a preocupação dos vereadores, daqueles que representam os poderes de Mato Grosso, que teremos eleições municipais? Qual a importância e o quanto atrapalha esse momento que Mato Grosso vai vir agora, com 2 eleições excepcionais em 2 datas diferentes? O bom seria se não tivesse essa eleição suplementar. Mas é um fato, é uma realidade, ninguém correu atrás, ninguém pediu para ter essa eleição, mas é um fato. Nós teremos a eleição agora no dia 26 de abril e os agentes políticos estão se articulando nesse sentido. Agora em março nós vamos definir as candidaturas já para essa eleição suplementar e eu vejo, e aí eu entro mais uma vez, dizendo que os vereadores terão um papel fundamental, como sempre. O vereador é o agente político que realmente está mais próximo do cidadão, terá um papel fundamental nessa eleição suplementar, haja vista que é uma eleição extra, porque nós esperávamos e a eleição municipal é em outubro deste ano, mas como nós já temos, um fato, essa eleição suplementar, também nessas andanças aí no Estado, nós estamos conversando com os vereadores para a gente fazer uma análise e fazer a melhor escolha de um candidato que possa substituir até então a senadora Selma, que foi cassada já pela Justiça Eleitoral. Muito obrigado pela sua participação. Conversamos com o presidente da UNCEMAT de Mato Grosso, né, União das Câmaras Municipais de Mato Grosso. É importante frisar, e fico alerta por parte da Justiça Eleitoral, a senadora Selma Arruda é um exemplo claro de que, de repente, você não cumpra todos os trâmites que a legislação exige, ou, enfim, deixe de cumprir alguma etapa que a legislação exige e você mesmo se elegendo pode, de repente, ter o seu diploma cassado ou o seu mandato cassado, que é o que está acontecendo com a juíza Selma Arruda. Então, por isso a importância de você ficar atento. Lembrando que esse arquivo em PDF estará à disposição no site da Câmara Municipal de Sinop. E nós colocaremos o link também na descrição deste vídeo no YouTube, tá certo? E também vamos estar disponibilizando no nosso Facebook toda essa transmissão para que você possa tirar as suas dúvidas. É a Câmara Municipal de Sinop, a Casa do Povo. Uma boa tarde a todos e até uma próxima com mais informações para você do Poder Legislativo. Até lá. Caro cidadão, a Câmara Municipal de Sinop está presente em diversos meios de comunicação, levando as ações do Legislativo até você. Assista e participe. Vamos trabalhar juntos por uma Sinop cada vez melhor. Nós estamos presentes. E você? Sessões todas as segundas-feiras, às 14 horas. Assista pelo Facebook e YouTube, no endereço Câmara Sinop, ou pelos stories do Instagram Câmara Municipal de Sinop, a Casa do Povo.